Olá, bem-vindo ao videocast Pinheiro e Mendes Advogados, um espaço para discutirmos temas jurídicos essenciais. O PMA é um escritório referência na advocacia de alta performance, liderado pela advogada Denise Mendes, com atuação em direito empresarial, administrativo público, eleitoral, compliance e relacionamento institucional de governo. No episódio de hoje, vamos abordar a sucessão de leis no tempo e os impactos nos direitos adquiridos dos servidores públicos, um tema crucial para o direito administrativo. Para falarmos sobre isso, a gente está recebendo aqui agora o advogado Diogo Cardoso, que é especialista justamente na área e vai falar com a gente aqui sobre esse tema, advogado do Pinheiros e Mendes Advogados. Seja você muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite. É uma honra estar novamente, pois anteriormente eu fui convidado para debater um tema e a dinâmica foi interessantíssima. Podemos expandir e declarar para o público os nossos conhecimentos e o trabalho do escritório também. É verdade, já estivemos em um primeiro momento conversando no programa Tarde Mais Liberal sobre o Anuário do Direito, sobre vários temas voltados também à advocacia. Mais uma vez é um prazer falar com você. E antes da gente entrar no tema em definitivo, queria saber como foi a sua jornada no direito, como foi para você escolher o curso e também a sua especialização. A minha jornada no direito, ela começou em 2002, né, quando eu adentrei na universidade e me formei em 2006 para 2007. E desde então, desde 2007, eu milito nessa área, adoro o direito constitucional e principalmente o direito administrativo. Mas cheguei a fazer letras, não concluí, e até mesmo agronomia, mas o direito foi minha paixão. No futuro, ainda farei letras novamente, que eu acho que tem tudo a ver com todas as áreas, né? O domínio da norma culta, da língua portuguesa é interessantíssimo. E pode ser aplicado ao direito perfeitamente, porque nosso sistema jurídico, ele é eminentemente escrito, é um civil law mesmo. Muito bacana, vai ser realmente um prazer conversar com você mais uma vez. Para a gente começar, queria falar sobre o conceito de segurança jurídica, porque é um tema que eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre esses princípios e qual a importância para a estabilidade das normas jurídicas. Segurança é o que todo cidadão, na sua relação com o Estado, almeja. É esperar não ser surpreendido pelo Estado. É previsibilidade. Então, se eu tenho previsibilidade das normas que regem a minha vida, eu certamente estarei tranquilo para obedecê-las, pois eu saberei que elas não irão mudar do dia para a noite. Então, trocando em miúdos e sendo bem sintético, segurança jurídica é previsibilidade de norma, previsibilidade de comportamentos a serem seguidos, a serem obedecidos. E Diogo, como a segurança jurídica ela se relaciona com a boa-fé objetiva e a confiança também legítima? A boa-fé objetiva, ela na realidade é um dever de lealdade. Então, se eu sou leal e mantenho uma relação de lealdade com o meu próximo, ou mesmo com o Estado, como é o foco do nosso tema aqui, eu vou ter segurança jurídica, eu vou assimilar esse princípio. Então, é uma relação simbiótica. Eu tenho a previsibilidade, eu tenho segurança jurídica, porque o Estado que me ordena e que me dá as normas, ele age com uma conduta leal, preservando meus direitos, não retirando minhas garantias. Então, penso que a relação mesmo é de fidúcia, de lealdade mesmo entre o Estado e o cidadão. E esse princípio tem previsão expressa na Constituição? Tem, no artigo 5º, salvo engano, no 36, a lei, ela resguarda não só o direito adquirido, né, que é uma segurança que o cidadão tem, mas como o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E como a gente pode também pensar na questão da boa-fé objetiva? Porque a gente está falando de uma área do direito que, como você mesmo falou, indica e presume a questão de você ter a segurança do que vai ser, a previsibilidade, como você bem disse. Como você pode mediar essa questão da boa-fé objetiva? A questão da boa-fé objetiva, ela tem uma previsão expressa no Código Civil. Então, toda relação interpartes e contratual, ela tem que ser permeada pelo princípio da boa-fé objetiva. Mas
Pode parecer muito abstrato, mas eu vou fazer uma comparação com a boa-fé subjetiva. A boa-fé subjetiva é a intenção de fazer algum mal. É a má-fé. Eu tenho a intenção de te prejudicar. E isso, o ordenamento jurídico, certamente ele abomina, mas a boa-fé ela vai muito além. É um dever de conduta geral a todos, não só daquele mal intencionado. Agora a gente vai para o próximo tópico. Eu queria saber se existe uma diferença importante entre o direito adquirido e também a expectativa do direito. O que você pode explicar para a gente sobre isso? Resumidamente, o direito adquirido é aquele já incorporado ao patrimônio jurídico da pessoa. A lei, por exemplo, previu certos critérios a serem atendidos para que tenha algum benefício ou direito, e uma vez preenchidos esses requisitos, aquela situação prevista na norma em abstrato, ela se incorpora ao meu patrimônio jurídico. Mas, Diogo, e se a legislação mudar do dia para a noite, o que acontece? O que acontece com o direito que eu já adquiri? Ele fica preservado. Eu preenchi os requisitos e amanhã a legislação muda, a norma muda para pior, eu posso ter atendido meu direito até hoje, porque hoje eu preenchi meus requisitos. A expectativa de direito, não. Eu sei que eu terei um direito semana que vem, mas a legislação mudou e diz, não, esse direito não é mais semana que vem, é daqui a 2 anos. Por que é uma mera expectativa? Porque eu sequer reunia os requisitos para usufruir desse meu direito. Isso acontece muito no direito previdenciário. Hoje, com a legislação vigente, eu, por exemplo, reuni todos os requisitos para minha aposentação. Mas amanhã a legislação muda. E eu não vou me aposentar? Vou, porque eu já atendi os requisitos. E aqueles que não tinham atendido seus requisitos? Eles só tinham mera expectativa de direito e terão que aguardar o implemento daquelas condições no futuro. E por isso que é uma expectativa de direitos. Não sei se eu consegui diferenciar os dois. Eu já preenchi os requisitos, o outro ainda não, mas em algum momento almejarei. É uma expectativa apenas. Acho que ficou um exemplo perfeito, até por conta da questão previdenciária que a gente vê muito em voga hoje. E eu lembro das aulas de direito para falar sobre o direito adquirido, porque a lei nunca retroage para acabar prejudicando a pessoa, não é mesmo? Isso. Via de regra, a legislação ela é ultrativa, ela é daqui para frente, justamente para salvaguardar os direitos. E mais, hoje a legislação é tão dinâmica que ela muda todo mês, todo ano. Existem inúmeras reformas constitucionais. A nossa Constituição ela é uma colcha de retalhos, cheia de emendas para aperfeiçoar essa intenção, mas em muitos momentos ela prejudica alguns servidores. Eu penso que o ponto sensível dessa nossa conversa é: e quando vem uma legislação que prejudica o jurisdicionado, o que fazer? Isso acontece muito na área do direito previdenciário em relação aos aposentados. E aqui eu posso exemplificar. Eu recebo uma determinada gratificação, e essa gratificação foi incorporada ao meu patrimônio jurídico, e eu ainda não me aposentei. Em um certo momento da vida, após 10 anos recebendo aquela parcela remuneratória, no ato da concessão da minha aposentadoria, retiraram aquela parcela. Isso pode ou não pode? O Supremo diz que ninguém tem direito a um regime jurídico, um direito adquirido ao regime jurídico. Então, hoje, se eu sou servidor e sou regido por uma norma, nada impede que o Estado mude essa norma. Ok, mas eu estou nativo, eu tenho minhas expectativas do direito. E quando eu já estou aposentado, minha força de trabalho diminuiu e retiram essa minha parcela no ato da aposentação. A lei vem com algumas soluções. Primeira delas, a Lei do Processo Administrativo Federal e a Lei do Processo Administrativo Estadual diz que se eu quiser anular um ato administrativo de que decorram efeitos favoráveis para o jurisdicionado, eu tenho um prazo de 5 anos. Eu anulei no 6º. Nesse meu exemplo, a pessoa já recebia 10 anos. Eu poderia retirar? Não. Então, a solução é entrar na via judicial para restabelecer aquela parcela. Então,
Esse é o resguardo do direito adquirido. Esse é o reflexo da mudança legislativa quando eu já tenho incorporado ao meu patrimônio jurídico aquela parcela que eu recebo há 10 anos. E o senhor mesmo poderia questionar, nem precisar de previsão legal disso, né, Diogo? Porque não é injusto? É até injusto. Eu já recebo há 10 anos e, na hora em que eu mais preciso, que é a minha aposentação, retiram essa parcela. E, Diogo, além dessa parte previdenciária, qual outro exemplo você pode dar para a gente? Outro exemplo. Hoje, recentemente, está se discutindo a incorporação de alguns direitos e vantagens para a categoria dos professores. Existia um PCCR no passado, salvo engano, a Lei 7442, e hoje existe a 10.820 de 2024, que alterou a estrutura remuneratória. Na prática, hoje, o que aconteceu? As parcelas do passado, elas eram pagas, vamos dizer assim, em percentuais. Hoje, a legislação diz que essas mesmas parcelas serão pagas em valores fixos. Então, a longo prazo, se eu estabeleço um valor fixo na lei, um exemplo, R$ 2.000, se essa lei não for constantemente atualizada, esse valor vai perder a sua correção monetária. O que é R$ 2.000 hoje, em 2025, não será R$ 2.000 em 2026, certamente, em virtude da corrosão da inflação. Ao passo que, se essa parcela fosse pago em percentual sobre o vencimento base, todas as vezes que houvesse a recomposição desse vencimento base ou reajuste anual que todo servidor teria direito, esse percentual acompanharia esse reajuste. Então, hoje a polêmica é essa, mas o fato é que esse pessoal que está sendo regido por essa lei tem apenas mera expectativa de direito, mas isso não as impede de discutir judicialmente se essas mudanças são legítimas. Ainda há pouco você falou que a sucessão de leis acaba sempre causando uma certa insegurança. Qual a regra geral para a aplicação de uma nova lei? A regra geral é que ela seja aplicada daqui para frente, salvo essas exceções de retroação que, como eu atuo eminentemente na área civil, eu vou dar um exemplo de direito penal. Em algumas situações, no direito penal, a situação retroage para beneficiar o réu. Só para beneficiar, nunca para prejudicá-lo. Mas, no caso do direito civil, quando há uma lei nova, ela tem que ser aplicada daqui para frente. E quando ela é muito severa, perniciosa e danosa aos direitos dos servidores, geralmente elas prevêem um regime de transição. Para aqueles que já estão quase adquirindo o direito e preenchendo os requisitos, seria injusto ter um tratamento mais rigoroso. Então, eles fazem várias regras de transição mais benéficas do que o tratamento pernicioso dado atualmente. Então, por isso que vem uma regra mais severa e várias de transição para atender as diversas camadas de públicos, né, que já estariam, em tese, adquirindo o direito daquele benefício ou daquele direito mesmo. Neste sentido, a gente pode voltar até para a área previdenciária. Justamente quando você tem uma regra nova de aposentadoria, as pessoas que já estão mais próximas desse direito, elas acabam tendo um regime mais específico, não é mesmo? Perfeito o seu exemplo. Por isso que vem uma regra geral, por exemplo, a aposentadoria por idade aos 65 anos para homens. Mas de quem não tem os 65 anos? Ah, mas se você tem 62 e tiver tais e tais requisitos, aí é essa regra transitória. Se você preenche um requisito de idade e tempo de contribuição, você cai numa outra regra transitória. Então, no fundo, a legislação ela tem que ser pensada com essas alternativas, porque a realidade de cada um é muito diferente. Certamente. E quais são os reflexos dessas mudanças legislativas para os servidores públicos? Acredito que eu já até respondi essa questão, mas eu vou focar nos inativos. Quais são os reflexos? Os reflexos é que eles ficam inseguros se essa mudança legislativa que prejudica vai refletir sobre a composição dos proventos de aposentadoria ou pensão deles. Por isso que eu dei o exemplo do prazo decadencial.
Veio a legislação nova e esses servidores estão aposentados. Meu Deus, isso será aplicado a mim por segurança jurídica? Não, não deve ser. Por quê? Eu já recebo essa parcela há mais de 5 anos, ou o meu ato de aposentadoria já foi registrado no Tribunal de Contas, então por que me prejudicar agora, quando eu mais preciso do meu benefício previdenciário? Então, essas sucessões de leis afligem os servidores. E, quando mal aplicado aos inativos, há um reflexo bem prático, que é a judicialização em massa. Os sindicatos ajuizam ações coletivas, ações individuais, provocam o governo, enfim. Várias frentes podem ser feitas para questionar esses atos administrativos. Então, diante desse cenário, qual a importância de um acompanhamento, de um planejamento jurídico? É a previsibilidade, a prevenção. Você pode notar que toda a tramitação de projetos traumáticos, sindicatos e advogados, durante o tramitar do processo administrativo, ficam atentos, porque é a fase de orientar as pessoas para elas se mobilizarem e fazerem pressão sobre os órgãos legislativos e até mesmo no executivo, quanto da elaboração dessas leis que impactam diretamente na vida deles. Por isso que é importante um amplo debate num processo legislativo em que os parlamentares discutam a fundo as questões, porque certamente qualquer mudança legislativa impactará diretamente na vida do servidor. E é por isso que eu digo que o direito administrativo sempre vai ser um terreno fértil para advogados, principalmente, porque é através do advogado que você vai questionar aquela conduta da administração. Então é importante a gente salientar para todos que estão nos acompanhando que a prevenção sempre é o melhor caminho. Sempre é o melhor caminho, um planejamento, mas eu sei também que existem leis que são discutidas e aprovadas do dia para a noite. E como ela pode ser questionada? Através de ações judiciais, controles de constitucionalidade, enfim. São questões que devem ser estudadas a fundo, caso a caso, e que impactam na vida dos servidores públicos. Diogo, foi muito bom ter essa conversa com você, foi muito esclarecedor falarmos sobre esses assuntos, foi um bate-papo muito rico e eu tenho certeza que ajudou muitos servidores e também profissionais da área do direito a entenderem um pouquinho melhor sobre os temas que aqui nós trouxemos. Mais uma vez, muito obrigado e eu queria saber se você teria uma mensagem final para deixar a quem está nos acompanhando. A mensagem que eu deixo é: observem a Constituição. O cidadão, o servidor público, sempre tem que ler as normas atuais sob o prisma constitucional. É a Constituição que garante os direitos mais comezinhos do cidadão, protege o cidadão contra os desmandos do Estado e regula toda a nossa vida. É a nossa matriz constitucional, é a nossa Constituição cidadã. E procure um advogado para esclarecimentos e conte com todo o nosso apoio. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E para você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, seguir o nosso canal e também se preparar para os nossos próximos videocasts que teremos aqui. Deixe também seus comentários com dúvidas e sugestões que a gente pode abordar. Também encerramos agora o nosso primeiro episódio. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, no @pinheiro_mendes.adv e acompanhar os próximos conteúdos. Até breve.